Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este segundo trimestre de 2013 estudando nas revistas da CPAD com o tema A Família Cristã no século XXI, protegendo o seu lar dos ataques do inimigo. O comentarista desse trimestre é o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é pastor ali em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título A Família e a Sexualidade. O nosso texto-áureo está em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então aqui a palavra de Deus diz sobre a criação do homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não quer dizer que o homem foi criado parecido fisicamente com Deus. Às vezes quando fala imagem e semelhança, a pessoa logo vem à cabeça que Deus é um ser como o ser humano, em forma física como o ser humano. Então o ser humano foi feito parecido com Deus. Então não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando, se referindo à alma e o espírito. Porque o corpo é apenas o quê? A casa criada por Deus para que o homem vivesse na terra. Tanto é verdade que quando nós formos morar no céu, formos morar com Deus, essa casa terrestre, ela será transformada em uma casa celeste. Então aqui nós temos uma morada temporária que é dentro desse corpo humano que foi feito do pó da terra. Então isso não é parecido com Deus. Então nosso interior que é parecido com Deus. Então Deus assoprou sobre o homem e ele foi feito alma vivente. E o homem recebeu de Deus a sua parte espiritual e foi feito então a imagem e semelhança de Deus. Então o homem foi feito para se parecer com Deus, para ter aí os mesmos objetivos de Deus, para viver em comunhão com Deus, adorando sempre a Deus. Foi feito para ser um ser perfeito. Mas com a entrada do pecado no mundo, o homem perdeu essa imagem e semelhança com Deus. Pode ver que na genealogia vai dizer lá que o homem foi descendente de fulano, de fulano, de fulano, e chega em Adão e diz Adão de Deus. Então Adão foi feito semelhante a Deus. Agora, quando nasce o filho de Adão, você pode ver aí, quando nasce Sete, diz a imagem e semelhança de Adão. Não é a imagem e semelhança de Deus. Porque o pecado foi cometido por Adão, a semente do pecado entrou no homem, e o homem então não é mais parecido com Deus, já nasce parecido com o homem e não com Deus. Porque existe aí uma semente do mal dentro do homem. O homem não foi feito com essa semente do mal. Então, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, novamente nós nos tornamos parecidos com Deus. Novamente nós voltamos a ser imagem e semelhança de Deus. Mas, por causa do pecado que nos sujeitou no passado, nós ainda cometemos pecados. E isso sempre afasta a nossa imagem de Deus. A nossa imagem e semelhança com Deus fica atrapalhada. Fica aí, vamos dizer assim, meio que apagada. Então, quando é que vai alcançar então novamente a imagem e semelhança perfeita com Deus? Somente após a nossa morte, após a vinda de Jesus no arrebatamento, quando nós receberemos corpos celestes. Então a Bíblia diz que seremos semelhantes a Ele.
aí então sim, alcançaremos então nessa época a imagem e semelhança de Deus da maneira que Deus desejava que fôssemos. Agora veja bem que nós somos feitos então com dois tipos aí de pessoas. Deus criou primeiro Adão, um homem, então sexualmente macho, e depois criou Eva, sexualmente fêmea. Veja bem que foi colocado no homem a semente da vida. Foi colocado no homem então o espermatozoide, que é responsável pela fecundação do óvulo que está na mulher. Então a mulher foi feita para receber a semente que gera a vida humana. O homem foi feito para ter a semente e a mulher para receber a semente. Então Deus criou macho e fêmea e instituiu assim o primeiro casal, o primeiro casamento, a primeira família. Daí vieram os filhos. Então essa é a ideia original de Deus e nós não podemos de maneira alguma mudar isso. E a palavra de Deus diz que a mulher foi feita por causa do homem. Então o objetivo da criação da mulher era para que ela completasse o homem, para que ela ajudasse o homem, para que ela viesse trazer aí a função primária da procriação. Então, para povoamento de toda a terra. Esse é o objetivo primário. E o segundo objetivo era para que essa mulher causasse prazer a esse homem. E o terceiro objetivo, para que esse homem também tornasse essa mulher satisfeita sexualmente. Então, existe aí a palavra recreação, existe aí a palavra de união sexual com objetivo de procriação e recreação, e prazer, e alegria, e felicidade nesse ato sexual. Sempre o objetivo de Deus é, quando um casal se une sexualmente, o homem estará procurando o prazer de sua esposa e a sua esposa estará procurando o prazer do seu esposo. Então os dois têm aí objetivos nesse relacionamento sexual. Então, objetivo primário, reprodução. E secundário, prazer sexual. Então, quando não existe mais a reprodução, continua havendo o prazer sexual. Então, um deve buscar sempre o prazer sexual um do outro. Então, deve ser buscado aí o orgasmo, né? Prazer sexual da mulher, tanto é que Deus criou a mulher com aí um órgão que causa prazer, que chama-se clitóris. Então, aí existe isso para quê? Para que a mulher sinta prazer no sexo. Se Deus não quisesse que a mulher sentisse prazer no sexo, Ele não criaria esse órgão que a mulher tem. Então, não é só o homem que vai sentir prazer, mas a mulher também vai sentir prazer nesse ato sexual. Então, um deve buscar sempre prazer um do outro. Então, o sexo foi criado aí por Deus. Não foi Satanás que criou o sexo. Deus não começou a fazer o homem e de repente parou e disse: Satanás, vem cá, faz agora o órgão sexual aqui do homem e da mulher. Não. Foi Deus quem criou, foi Deus quem fez. E Deus, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus fez é bom. Deus olhou e disse: é bom. Quando chegou no homem, disse: não é bom. Não é bom o quê? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira, que esteja como que diante dele. Então, para ficar bom, precisava que houvesse então um homem e uma mulher, e que houvesse a união física entre os dois. Não só aí o companheirismo, a amizade, o amor, o carinho, mas também a união física, o ato conjugal. E Deus criou para ser assim. Somente esse ato sexual físico
só pode ser feito após o casamento, dentro do casamento. Nunca antes do casamento, nem fora do casamento. Nossa verdade prática diz: apesar da grotesca e abominável exploração sexual que vitima o mundo atual, não podemos esquecer-nos dos princípios bíblicos que regem o relacionamento entre os sexos. Então hoje existe aí uma exploração sexual absurda no mundo. Propagandas comerciais de tudo quanto é coisa hoje, tem lá uma exploração sexual, principalmente feminina. Para tudo tem que existir aí uma mulher nua ou seminua para que possa vender algum produto. E nós vemos também a exploração sexual que existe nos filmes, nas novelas, nas revistas. Então, em tudo que se vai fazer hoje, se coloca aí uma exploração sexual terrível. E principalmente a maior vítima disso são as mulheres, que são tratadas como se fossem animais. Mulheres que infelizmente não se dão valor e expõem os seus corpos como se fossem um objeto. E até existe aí a palavra objeto sexual. É o que a mulher tem se tornado atualmente, em apenas um objeto sexual. Então, temos que rever aí os nossos conceitos a respeito disso e tomarmos cuidado para não seguirmos o mesmo rumo do mundo. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, a leitura bíblica que é a base da nossa lição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 a 5 e também capítulo 5, versículo 23. Depois estaremos vendo aí primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 16. Vamos ver então na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 em diante, que diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Depois 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois nós temos então a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16, que diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus, aleluia. Então vamos ver aí, a palavra de Deus diz, olha, no primeiro versículo que nós lemos, diz assim: esta é a vontade de Deus. Muita gente fica assim, mas qual é a vontade de Deus? Então a vontade de Deus está bem clara aí. Isso é uma das vontades de Deus primárias para o ser humano, é essa. É a nossa santificação. Santificação se refere à separação para Deus. Significa nos colocarmos à disposição para que Deus possa nos usar. Então, existe uma posição onde Deus poderá nos usar, onde Deus poderá chegar-se a nós, ser mais íntimo de nós, que é a posição onde você se separa, você deixa o pecado, deixa de cometer o pecado, você se afasta das coisas que não agradam a Deus. Então você se separa para Deus. Isso é a santificação.